Em nosso estudo de hoje, a lição 28 do livro Justiça Divina, que tem por título Bem-aventurados. Vieram ao mundo em todos os tempos, seguem-nos ainda hoje e virão sempre. Por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós com as flamas solares que não apenas se retratam dos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Chegam sim até nós, desculpando-nos as faltas, suprindo-nos as fraquezas, a integrar-nos na ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamar o título de mestres. Volvem de sublimes regiões, semelhando astros que se apagam na sombra da pesada renúncia, para nos conduzirem o passo, envergando a roupagem inferior em que nos achamos. São pais e mães, amigos e servidores, cuja grandeza muita vez percebemos somente depois que se distanciam. Ajudam-nos a carregar o fardo de nossos erros sem tornar-nos irresponsáveis. Alentam-nos a energia sem demitir-nos da obrigação. Sobretudo, jamais nos criticam as deficiências, apesar de nos conhecerem as forças ainda frágeis, e ainda mesmo quando nos reboquemos no vício, levantam-nos caridosos, sem fustigar-nos com tição da censura. São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio no abandono, o consolo quando a provação nos obriga a marchar sobre a chuva das lágrimas e a certeza do bem quando o mal parece minar a vida. Se choras, reflete neles. Quando te afligires, não lhes ouvide o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspirações e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus, que acende estrelas além das trevas e desabotoa rosas entre os espinhos. Emociona a gente. A gente sabe que esse mundo nosso, ele não tem ninguém perfeito. A gente sabe que a gente já chega aqui imperfeito e que a gente corrige algumas coisas, né, e sai daqui ainda imperfeito, ainda tendo muita coisa pela frente por fazer. Mas é fato que a gente encontra pessoas no nosso caminho que parece que são de outro mundo, muitas das vezes. Elas, embora tenham ainda alguma deficiência, demonstram uma capacidade muito maior do que a nossa e servem de exemplo, servem de luz, de farol na vida de todos nós. E não vou aqui me limitar a falar sobre Francisco de Assis, Madre Teresa, o próprio Chico Xavier. Não vou limitar a falar sobre eles, porque eles estão voltados, estiveram voltados e continuam voltados para um trabalho coletivo maior. Eu vou falar daqueles que estão convivendo com a gente mesmo em anonimato e que são pessoas que parece que Deus colocou no lugar certo, no momento certo, para nos ajudar, nos orientar, para ter paciência com cada um de nós, porque todos nós temos pelo menos alguém que tenha paciência com a gente. Muitas das vezes a gente é que despreza essa pessoa e até foge dessa pessoa, mas que tem alguém que tem paciência com a gente, tem. Todos nós temos. E a gente vai perceber assim, que em alguns momentos a gente fala, se não fosse fulano estar aqui do meu lado, as orientações que a gente recebe, a forma como a gente recebe, eu não sei o que seria de mim. Aí depois a gente começa a conhecer os livros espíritas, e tem um em especial que se chama Renúncia, escrito pelo Emmanuel também, que a gente vai encontrar um espírito que muito superior a nós aqui na Terra, por ainda ter alguns corações que ama aqui na Terra, ela, em matéria de renúncia mesmo, sai de um lugar muito mais bem-aventurado para cá, para a Terra, para passar momentos muito difíceis, porque a pessoa ela oferece ainda muita resistência moral. Mas quem ama de verdade faz seus sacrifícios.
a gente tem sempre pessoas, espíritos que amam a gente de verdade. Um exemplo, por exemplo, é quando a gente estuda o anjo da guarda. O anjo da guarda, para poder aceitar a missão de estar do nosso lado, é porque ele nos ama muito, conhece a gente profundamente, conhece a gente muito mais do que a gente queria, até imaginava. E eles têm total paciência com a gente, porque um dos requisitos para você ser anjo da guarda é você já ter vivido essa prova que o seu tutelado está passando e já ter obtido êxito. Então ele vai, cada vez que tiver deslize, queda, ele vai olhar para ele mesmo e vai lembrar, olha, como é que foi difícil para mim também, ainda bem que eu consegui. E agora está feliz na tarefa de nos orientar. É assim que acontece com um monte de gente, mas todos nós, se a gente parar para pensar, a gente tem alguns anjinhos encarnados entre a gente. Aqueles anjinhos que estão, como diz o Emmanuel aqui, são nossos pais e mães, são amigos e servidores, cuja grandeza muitas vezes a gente só percebe depois que eles se distanciam, sejam através da falta de saúde mental, seja através da desencarnação, ou seja mesmo através da distância física. Quando a pessoa vai embora, diz, meu Deus, como essa pessoa faz falta. Por quê? Porque ela foi realmente enviada, estava na posição certa ali para ajudar cada um. Ajuda-nos a carregar o fardo dos nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. Olha só que coisa legal. Alenta-nos a energia sem demitir-nos da obrigação. A emoção que toma conta da gente aqui é porque na hora que a gente estava fazendo a leitura, eu não tenho o costume de fazer leitura prévia do texto, né? Todos esses vídeos que a gente tem assistido, quem tem acompanhado, eu leio o texto ali na hora e comento na hora. É só passar algumas pessoas aqui na minha cabeça que se enquadram no que o Emmanuel está trazendo aqui para a gente. Ainda mais numa data assim, que hoje eu estou no dia do meu aniversário aqui de 50 anos de idade, e a emoção toma conta um pouco maior, quanto eu sou grato a algumas pessoas que, de longe, de perto, até de longe, eu faço uma homenagem aqui, nesse momento, até ao Marcos, aí do Centro Espírita Caminho da Luz, que incentivou com que esse trabalho começasse e também me cobrou, de certa maneira, a disciplina no primeiro momento para que eu pudesse me acostumar a fazer esse vídeo diariamente. Hoje eu não consigo viver sem esse vídeo. Esse vídeo é muita coisa, me ensina muita coisa. Eu saio daqui sempre quando eu desligo a câmera, eu fico, meu Deus, que aprendizado maravilhoso. Então, não são espíritos superiores, não são espíritos perfeitos, mas são espíritos que foram colocados no nosso caminho para nos ajudar, e a gente vai um ao outro dando um amparo e caminhando junto. Então o Emmanuel chega no final, ele fala assim, ó, se choras, reflete neles. Quando te afligires, não lhes ouvides o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus que acende estrelas além das trevas e desabotoa rosas entre os espinhos. É um desafio que a gente já começa conhecendo a doutrina e sentindo a transformação que a doutrina vai fazendo dentro da gente. A gente já começa a pensar em como a gente vai fazer com aqueles que são nossos tutelados. A gente tem todo mundo tem tutelado diretamente. Eu tenho 2 filhas aqui que ainda pedem a nossa atenção, pedem o nosso carinho. Eu tenho ainda o pai, já com seus 75 anos, uma avó com 98 anos, todos pedem nossa atenção. Então, nesse momento, a gente começa a pensar o que a gente pode fazer de diferença na vida deles, como é que a gente pode estar colaborando e sendo um desses aqui. É claro que a gente tem alguns desafios. Os desafios maiores são o quê? A corrida do dia a dia, o que o trabalho profissional toma nosso tempo, as obrigações, os compromissos, enfim, mas a gente começa a querer buscar aqui dentro da gente ter um pouquinho mais de tempo para poder ter aquele momento de olhar no olho, de deixar a pessoa compartilhar os seus problemas também e de alguma maneira estar participando desse processo.
Muito obrigado, Emmanuel, pelo esclarecimento e pela moção do texto de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.